Olá, eu quero chamar a sua atenção para lhe contar esta história. Chegue mais para perto. Isso. Venha mais. Pode vir, chegue mais para perto. Você que é jovem, sei que Deus tem um plano na sua vida. Eu quero contar essa história para você. No estado de São Paulo, em uma pequena cidade no interior, no ano de 1996, no primeiro mês, aconteceu que uma jovem por nome Júlia, seu nome era dado assim porque aniversariava-se no mês de julho, no dia 27. Tinha 16 anos de idade, linda, bem educada, humilde, mansa e uma bênção como filha única. Estudava em um colégio estadual na cidade que morava, na 6ª série B, pela manhã. Líder da classe, elegida pelos alunos, congregava na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sempre presente nos cultos e reuniões de jovens, na escola bíblica dominical, brilhando como as estrelas. Assim era Júlia no meio da igreja. Quando cantava, todos se emocionavam, o pastor se alegrava e alguns irmãos choravam. Professora das criancinhas na escola dominical, elas lhe obedeciam e os pais diziam: é uma boa professora, nossos filhos estão seguros com ela. Mas no segundo dia do segundo mês daquele ano, do ano de 1996, veio enviado um aluno novato de uma cidade maior. Seu nome era Alexandre, de 27 anos de idade, rapaz alto, forte, ombros largos, olhos castanhos, cabelos longos, e não tendo vaga nas classes à noite, a única vaga era na 6ª série B, pela manhã. Foi ali ele então matriculado, na mesma classe que Júlia estudava. As alunas do colégio diziam umas com as outras: ele é um gato, é bonito. Todas ficaram fascinadas por Alexandre. Porém, ele não se interessava por nenhuma delas, mas olhando ele para Júlia, a desejava ter relações com ela e mandava recados para Júlia. Escrevia nas paredes assim: Alexandre e Júlia se amam eternamente. Mas ela dizia para ele que não queria e não estava preparada, e era virgem, e somente quando casasse é que ela ia ter relações sexuais. Os colegas da classe diziam para Júlia: vai, você não sabe o que está perdendo, experimenta. Se fosse comigo eu queria na mesma hora. Passou o segundo mês e veio o terceiro. Continuava Alexandre a insistir, a tentar convencer Júlia, dizendo: você é linda, eu te amo, o amor é lindo, vem, eu quero te mostrar coisas novas, novas experiências, me dê uma chance. Se eu merecer, se eu não merecer, então eu vou deixar em paz, vou te deixar em paz. Mas te peço, Júlia, me dá uma chance, ninguém precisa saber. Eram essas coisas que Alexandre falava para Júlia. Passou o terceiro mês e veio o quarto mês daquele ano, e Alexandre ainda estava lá. No dia 15 daquele mês, o colégio fez uma festa à noite. Júlia estava ali e Alexandre também estava ali. Saíram os dois de mãos dadas. No final da festa, ninguém sabe para onde eles foram. Passou o quarto mês e veio o quinto, e Alexandre não estava mais ali. Na segunda semana daquele mês, no 6º dia da semana, dentro da sala de aula, Júlia tem uma tontura, se sente fraca e cai no chão. Ela é levada pela professora até a sala de enfermagem do colégio, toma um pouco de ar e diz: não foi nada, é porque eu saí de casa sem comer. Antes de terminar a aula, Júlia é mandada para casa. Todo aquele mês aconteceu assim, Júlia desmaiando na classe. Veio o 6º mês, Júlia sai para ir para o colégio, mas não ia. Ficava nos bairros mais isolados da cidade até terminar o período da aula. Aí assim voltava para sua casa, porque ela tinha medo de desmaiar dentro da sala de aula e que levassem ela para o médico no hospital. Pensava consigo mesmo: se eu for ao médico, ele vai descobrir que eu não sou mais virgem. Aqueles que me conhecem, os colegas da classe, os irmãos da igreja vão ficar sabendo de tudo e eu não serei mais a mesma.
Pensando essas coisas, é que Júlia se escondia de todos. Não estava mais frequentando a igreja, não cantava, não ia para a escola dominical, nem na escola, nem na igreja. Essa era a situação. Certo dia, a professora vai até a casa de Júlia, encontrar sua mãe e conta o que estava acontecendo. Pergunta para a mãe de Júlia por que ela não está indo para a aula. Chegaram também alguns irmãos da igreja e fazem a mesma pergunta em relação aos cultos na igreja. A resposta de sua mãe é a mesma: eu não sei. Ela está muito diferente e estranha. Depois que eles se foram, chega Júlia, entra para o seu quarto, fecha a porta. Sua mãe ouve e diz: minha filha, o que foi? Abre a porta. Júlia abre a porta. Sua mãe entra e senta na cama, acariciando sua filha, diz: o que está acontecendo? Eu sou sua mãe, pode confiar em mim. Júlia chora, mas não fala nada. Assim passou aqueles dias, sem comer, com febre, foi ficando fraca, adoeceu. Foi levada ao médico, mas o exame só chegava com 30 dias. Enquanto isso, na sua casa, na cama doente, os irmãos oravam para que Deus a fosse curar. Mas não aconteceu nenhum milagre. Perguntavam a ela: Júlia, o que aconteceu? Ela chorava, mas não falava nada. Sua mãe perguntava, segurando sua mão: minha filha, conta para a mamãe. Júlia chorava, mas não falava nada. Muito magra e fraca, Júlia morreu segurando na mão de sua mãe. Um dia antes do seu aniversário, no mês 7 daquele ano, Júlia faleceu. Todos choraram, lamentando a morte de Júlia, professores, alunos e amigos, irmãos da igreja. Sua mãe não conseguia se controlar. Um dia e uma noite de luto que parecia não ter mais fim. Foi sepultada no cemitério daquela cidade. Grande era o número de pessoas que foram no seu sepultamento. Havia muitas lágrimas, não de alegria nem de emoção, agora as lágrimas eram de tristezas. Alguns dias depois, chega na casa de sua mãe o resultado do exame médico, e o resultado era que Júlia tinha contraído uma doença sexualmente transmitível. Isso foi que lhe causou a morte no ato sexual. Em uma noite, Alexandre tinha passado esta doença para Júlia. Alexandre, ninguém mais viu ele, ninguém sabe para onde ele foi. Tudo o que souberam foi que Alexandre teve relação com Júlia, porque ela era virgem. Procuraram o nome de Alexandre nos registros cartorais, também não encontraram. Seu nome era inexistente, era como se ele não existisse. Ninguém mais viu Alexandre, também ninguém mais viu Júlia, porque ela está morta e já foi sepultada. Júlia deixou de existir. A mãe de Júlia, depois de seu sepultamento, revirando as coisas de sua filha, que não existe mais, encontrou uma carta debaixo do travesseiro, e essa era a carta de Júlia. Eu, Júlia, escrevi esta carta enquanto estava doente. A todos os que me amam eu digo que Deus tinha planos para mim, dias longos de vida, muitas coisas boas para mim, mas os meus desejos eram proibidos e desagradava a Deus. Eu, Júlia, deixei-me levar por eles. Eu, Júlia, fiz a vontade dos desejos do meu coração. Me cegaram os olhos, encurtou os dias da minha vida. Com os meus olhos fechados, eu saí da luz e caminhei em direção à escuridão. Caí num poço de lama e não vejo como sair. Eu fiz muitas pessoas sorrirem e se emocionar, mas agora eu, Júlia, farei pessoas chorar de tristeza. É verdade, eu vou morrer. Agora eu sei que o pecado engana e destrói. Os meus desejos me destruíram, a mim e tudo o que eu tinha pela frente. O diabo, ele me enganou. Não se deixe levar pelos seus desejos. A mãe de Júlia pegou esta carta e colocou na sepultura. Até hoje ela ainda está lá no mesmo lugar, na sepultura de Júlia, para todos ler. Também escreveram de frente ao túmulo, na cabeceira da sepultura: esta é Júlia. Nasceu em 28 de 7 de 1980. Morreu em 28 de 7 de 1996. Ainda não era o meu dia. Eu morri antes. Aqui estão enterrados os meus sonhos. Os desejos da minha carne consumiu os meus dias, e agora consumiu a minha carne. Meu espírito vou entregá-lo nas mãos de Deus. Foi isso que aconteceu.
mas eu quero lembrar dos irmãos porque tudo aconteceu. Os irmãos sabem muito bem que no livro de Tiago, no capítulo 1 e o versículo 15, a Bíblia diz que o pecado gera morte. No livro de 1 João, no versículo 16, a Bíblia diz que tem pecado que é para a morte. Com o pecado uma vez consumado gera morte. E assim, muitos jovens têm futuro no Evangelho, um grande futuro, um ministério, porque Deus, pela graça de Jesus Cristo, tem dado a cada um um dom, segundo o Espírito Santo, mas logo conhecem coisas do mundo, homens, mulheres, amizades, se apaixonam e fazem os seus desejos carnais, não percebendo que isso é uma armadilha de Satanás para destruir aqueles que Deus tem chamado para o ministério, e se entregam às suas paixões carnais, e são destruídos porque o pecado engana e destrói. Alguns foram mortos, jovens, e estão sepultados. Faz muita falta no nosso meio. Foi uma grande perda, mas agora para eles não tem mais esperança. Talvez você não perceba. Será que você ainda não percebeu? Satanás já tem levado muitos jovens para a sepultura através do pecado. Acho que você não entendeu ainda. Mas Deus, nosso Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, consumador deste século, Ele mesmo se entregou por nós. Ele nos ama porque Ele disse: eu vos amei primeiro. Mas aqueles que se perderam, e como se perderam, Deus os amava. Jesus os amava. Ora, Deus é nosso Senhor e nunca vai deixar de amar alguém, porque Ele disse: uma ovelha perdida vale mais do que as 99 encontradas. Então Ele não nos deixa de amar, mas alguém deixando de amar a Deus se esquece de seus caminhos e vai desviando, se afastando, até estar bem longe. O Senhor diz: vem, vem, mas não pode forçá-lo, porque não é pela força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E hoje o Espírito de Deus te chama: vem, vem, o Espírito está te chamando. Não se afaste dos caminhos do Senhor, porque aquele que se afasta pode até pensar que isso não vale nada, mas quem se afasta de Deus está caminhando para a sua própria destruição. Essas palavras não são minhas, essas palavras são a palavra de Deus. Alguém pode pensar: eu não tenho valor, não sou valorizado, não sou ninguém, quem se importa comigo? Ora, Cristo nosso Senhor, Ele se importa contigo. Você é caro, os anjos do céu estão para te proteger. Foi Deus quem enviou até você. Veja como você é importante, como você é tão especial para o Senhor, como você foi comprado por um preço de sangue. O sangue de Cristo te comprou, porque Ele disse: o mundo inteiro não paga o valor de uma alma. Você vale mais do que o mundo inteiro. Jesus te ama. Se entregue por inteiro a Ele.